A vantagem, ela não é poluente, né, durante o seu funcionamento normal. Ela não precisa de grandes áreas para você funcionar. O urânio é um elemento relativamente abundante na atmosfera, quer dizer, você encontra suficiente para que ele seja uma produção barata de energia, comparado com outras fontes. Os cientistas conseguem mudar a cor e multiplicar o preço dos cristais. Na mão deles, um quartzo vira uma ametista. Para mudar de cor, os cristais ficam expostos à radiação de 3 dias a 2 meses. Os cientistas explicam que o processo não deixa nos minerais nenhum resquício de radioatividade. O que muda mesmo é o valor da pedra. Exatamente. Por exemplo, há lesões ósseas que são detectadas muito mais precocemente com a cintilografia do que, por exemplo, com raio-x ou a tomografia ou mesmo a ressonância. Então, o grande valor da cintilografia é o diagnóstico precoce das doenças. Aí nós realizamos a cintilografia óssea, porque com ela nós enxergamos num só momento, num só exame, todos os órgãos, todos os ossos do corpo humano, e nós também temos a capacidade de mostrar as alterações mais precocemente, porque quando a célula cancerosa se instala no osso, ela começa a aumentar o metabolismo, o funcionamento do osso. Então esse metabolismo aumentado é prontamente diagnosticado pela cintilografia, sem antes que haja uma destruição do osso. Ao passo que na cintilografia não, a célula cancerosa se instalou no osso, automaticamente ela começa a evocar uma reação óssea que é detectada pela cintilografia. Você sabia sempre que você ia sarar? Sabia. Ou não exatamente? Eu sabia. No começo, quando eu tive essa informação de que eu tinha o câncer, claro, você nega, você fala assim, não é possível, acho que erraram, isso daqui não tem nada a ver comigo, né? Mas, enfim, depois e o meu como era muito raro, houve um certo tempo para se chegar à conclusão de que tipo exato que era. Um longo tempo, me pareceu. Um longo tempo, foi um mês. A radiação, ela basicamente pode ser 2 processos, né? Ou partícula, proveniente do núcleo ou da primeira camada da eletrosfera, ou então ondas eletromagnéticas. Não são todas as radiações que podem ser utilizadas para conservar alimento. Por exemplo, a gente não pode usar a radiação por nêutron. Ela provoca a deteriorização de certos alimentos. Alguns processos, então, utilizam tanto ondas eletromagnéticas como a partícula. Então, elas são basicamente utilizadas para isso, para conservar o alimento. A batata é um exemplo disso. Uma batata irradiada, ela pode durar até 1 ano sem sofrer apodrecimento ou mesmo brotamento. Já um peixe, ele pode durar até mais de 9 meses, tudo isso a temperatura ambiente. Com o trabalho foi feita a pesquisa irradiação 1,5 e 2 kg, e o nosso objetivo foi alcançado na dose de 2 kg, onde houve tanto a eliminação dos estafilococos e das enterobactérias, e houve também o aumento de vida de prateleira do alimento. Eu já li que existem diversas aplicações benéficas, como por exemplo na medicina, para o tratamento de câncer e também para o diagnóstico de algumas doenças, e até para identificar a idade de múmias e fósseis. Exatamente, Kim. Este método é chamado de datação pelo carbono 14. Através dele é possível calcular a idade dos achados arqueológicos, consultando a curva de decaimento radioativo do carbono 14. E na medicina, a radiação é usada no tratamento de câncer. Isso é possível porque as células cancerosas são mais fracas que as células normais. Uma dose controlada de radiação incidindo sobre a área do tumor pode matar apenas as células cancerosas. Esse tratamento é chamado de radioterapia do câncer. Outras aplicações são a esterilização e conservação de alimentos, detecção de vazamentos em tubulações, análise de espessura de chapas e o estudo do mecanismo de reações químicas e bioquímicas. Nossa, esse assunto deu pano pra manga, hein? Vocês nunca pensaram que a radioatividade serviria para tantos fins pacíficos, né? O carbono, está lá no início.
Eu tenho carbono que não é radioativo, que é o carbono 12, mas eu tenho um isótopo de carbono que é radioativo. Só que você pensa bem, tudo isso aqui está com material radioativo. Então aqui na mesa, que é madeira, eu vou ter carbono 12 e carbono 14. Na água aqui eu tenho um isótopo de hidrogênio radioativo e de oxigênio também. Agora, a evolução nos deixou imune a esse tipo de radiação de fundo. O problema é quando tem muita radiação sobre você.